Semana passada iniciámos, ou o pastor Samuel iniciou uma série de sermões falando acerca de sermos uma igreja relevante e colocamos aquela segunda frase que diz: a igreja que Deus pensou para o século XXI. Talvez vocês pensem assim: que prepotência saber o que é que Deus pensou para a igreja no século XXI. Mas na realidade não é nenhuma prepotência, porque aquilo que Deus pensou para a igreja no século XXI é aquilo que Deus pensou para a igreja no século I, no século I, digamos, século I. Os princípios de Deus para a igreja foram estabelecidos logo no início da igreja e eles não mudaram ao longo dos séculos. A sociedade vai mudando e ela precisa de ser contextualizada às sociedades, mas as mesmas verdades, aquilo que Paulo escreveu na carta aos Efésios, que é a carta que nós estamos a estudar, era aplicável para os leitores daquela altura e é aplicável para as nossas vidas hoje. Portanto, saber qual é a igreja que Deus pensou para o século XXI é só olhar para a Bíblia e perceber como é que nós podemos aplicar essas verdades no nosso contexto atual. E se nós perguntarmos, porque o título da mensagem hoje é uma igreja top, ok? Uma igreja daquelas que o pessoal diz, aquela igreja mesmo top. Se nós perguntarmos aqui nesta tarde, não somos assim tantos, amanhã éramos muitos mais, se perguntarmos o que é para ti, o que é para si uma igreja top, se calhar vamos encontrar respostas diferentes. Alguns vão dizer, ok, uma igreja top é uma igreja que tem um louvor que parece que estamos no céu. Uma igreja top é uma igreja que tem um bom ensino da palavra. Uma igreja top é uma igreja onde os irmãos e se nota harmonia e comunhão. Ou seja, podemos dar tantas respostas de acordo com cada um de nós. E se calhar cada um de nós até pode dar duas ou três respostas diferentes. No entanto, o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, no capítulo 1, fala acerca do que é ser uma igreja top. Naquela altura ele não sabia o que era top, mas nós aplicamos agora esta palavra. E na semana passada nós estivemos a falar acerca daquela explosão do louvor do apóstolo Paulo no início do capítulo 1, que falava quem nós somos em Cristo. E o pastor Samuel pregou, e eu sei que pregou isto, disse que em primeiro lugar nós somos abençoados de Deus. Depois ele falou que nós somos escolhidos de Deus para sermos santos e sem mancha. Falou que nós somos adotados como filhos para o seu louvor. Somos redimidos, ou seja, resgatados, perdoados, sábios, inteligentes e somos possuidores de uma herança, uma gloriosa herança, e também selados pelo Espírito Santo. E, na realidade, o que Paulo estava a falar, naquele capítulo 1, nos primeiros versículos, até ao versículo 14, o que nós vimos a semana passada foi Deus, na sua totalidade, a fazer, digamos, com que isto acontecesse. Nós vimos que o Pai, dizia Paulo, nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Jesus Cristo executa o seu plano, vindo ao mundo, morrendo por nós, e o Espírito Santo no final nos sela com a sua presença, não é? Dizendo, estes são meus. Então a Trindade envolvida no nosso chamado, na nossa chamada para ser filhos de Deus. E a partir dessa revelação, até ao versículo 14, agora do versículo 15 em diante, Paulo deixa de enfatizar o singular, o que nós pessoalmente somos, para falar do que nós somos como igreja. Daquilo que é a igreja. Enfatizar o corpo de Cristo. E eu esta tarde estava a pensar neste nome. Para haver uma igreja top, é preciso cristãos top. Ok? Se nós não formos top, a nossa igreja nunca vai ser. Ainda que cada nós sejamos, ou ainda que cada um de nós seja filho de Deus, para sermos família, temos de estar ligados uns aos outros, partilhar da mesma fé e assim vivermos juntos a nossa fé e testemunho em Cristo Jesus. E é isto que nós vamos falar hoje. E em Efésios, eu vou ler, acho que é bom ler,
dos versículos 15 a 23, Paulo escreve assim: Por isso, também eu tendo ouvido falar da fé do Senhor Jesus que há entre vós e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para convosco, ou para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus. Muito acima de todo o principado, autoridade, poder, domínio e de todo o nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e deu à Igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Amém. Amém. Oremos. Senhor, gratos somos pela Tua palavra e porque ela chegou até nós, Senhor. Sim, Senhor. Nós podemos lê-la na nossa língua, nós podemos compreendê-la e ela tem tanto, tanto para nos ensinar, Senhor. Ajuda-nos nesta tarde a ouvir a Tua palavra, a meditar e a aplicar aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo nos fale, Senhor, através dela, e que possamos, Senhor, verdadeiramente nesta tarde ouvir a Tua voz, porque és Tu quem tens palavra de vida eterna. Amém. Senhor, que possas usar tudo o que eu vou falar, mesmo na minha limitação humana, e possas desafiar-nos a viver os Teus propósitos nas nossas vidas, Senhor. Fala-nos e abençoa-nos nesta noite. É a minha oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Paulo está a falar, como eu iniciei, nestes versículos, que nós somos o corpo de Cristo. E isto é um valor muito importante, dado que nós cada vez vivemos numa sociedade cada vez mais individualista. Uma sociedade cada vez mais centrada em si mesmo, centrada nos seus prazeres pessoais, centrada na busca das suas metas pessoais, muito individualista, e cada vez mais nós percebemos como a palavra comunidade, a palavra corpo de Cristo, a palavra que passa aquilo que é o indivíduo, é cada vez mais desatualizada. Usamos pouco nós e muito eu. E isso traz graves problemas. Começa logo na própria família. Cada um da família, se pensa só em si mesmo, há aqui um grave problema. Não é? Não há pior coisa que é um homem e uma mulher discutir um com o outro e pensar que algum vai ganhar. Se o outro perder, perderam os dois. Isso é certo. E dentro da igreja é igual. Nós temos que olhar para a igreja como nós e não como eu. E para que a nossa igreja seja top é preciso ter esse princípio de comunidade, de nós e não de eu. E então, pensando neste tema, uma igreja top, e lendo estes versículos, eu pensei em alguns títulos que nós podemos dar. E nós percebemos nesta oração de Paulo que uma igreja top é uma igreja que vive a fé e o amor. Quando Paulo está a falar, Paulo está a dizer que ouviu falar da fé e do amor que havia naquela igreja. Por isso ele dava graças a Deus. E para a nossa igreja, o caminho aqui ser top, as pessoas têm que ouvir falar de nós, não do nosso bom louvor, que é bom, não do ensino da palavra ou da pregação, não daquilo que nós fazemos com os nossos dons que Deus nos deu, mas principalmente o que deve ser vincado é, na Igreja do Caminho, é uma igreja que eu ouço falar da fé daquelas pessoas e do amor que eles têm, não só entre eles, mas também com os que estão fora na comunidade. Paulo ouvia falar daquilo e dizia que dava graças a Deus por essa fé e esse amor. E, na verdade, estas duas realidades, estas duas coisas,
devem ser características na igreja verdadeira. Fidelidade em Cristo, fé e o amor aos homens. Ela não pode estar separada. Não importa só nós termos muita fé. E esse até é um dos nossos valores, uma fé autêntica. Mas nós não queremos ter só fé. Nós queremos que a nossa fé chegue até às outras pessoas. Seja manifesta na vida das outras pessoas. Não é? Porque se nós pensarmos e lermos, e há muita literatura da Idade Medieval principalmente, aqueles homens que conheciam Deus e compreendiam que viviam numa sociedade que era corrupta, porque a sociedade humana é corrupta desde o princípio, desde que Adão e Eva corromperam o estado original do ser humano, logo a seguir houve assassinatos, enganos, uma quantidade de tragédias ao longo de toda a história humana. E então muitos chegavam ao conhecimento de Cristo na chamada Idade das Trevas, não é? A Idade das Trevas ainda é hoje, porque o mundo vive em trevas e jaz do maligno. Então eles, para quererem viver a sua fé, o que é que faziam? Isolavam-se. Iam para as eremitas, não é? Iam para os conventos, ficavam lá isolados de tudo, ok? Guardavam a sua fé, mas não conseguiam transmitir o amor àqueles que estavam à sua volta. Isso faziam os fariseus. Os fariseus, no tempo de Jesus, faziam exatamente igual. Eles achavam que a sua justiça, a sua lealdade a Deus, a sua fé era tão grande que eles desprezavam os outros e se afastavam dele, porque eram quase como que intocáveis. No entanto, a fé, a fidelidade a Cristo, o amor aos homens tem que ser presente na nossa igreja para que a nossa igreja seja uma igreja top. O cristão verdadeiro ama Cristo e ama o seu semelhante. Paulo está a agradecer isto a Deus e está a lembrar que aquela igreja dos Efésios tinha essas marcas profundas. E na realidade a fé em Jesus, que é o fundamento da nossa salvação, ela deve ser transmitida em ações de amor para com os outros. Porque de nada vale que uma igreja seja ortodoxa, uma igreja seja pura na sua teologia, uma igreja seja nobre no seu culto e na sua liturgia, mas não será uma igreja no sentido verdadeiro da palavra se não for caracterizada pelo amor aos homens. O amor fora. Uma fé expressa em amor. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 11:6, que sem fé não podemos agradar a Deus. Mas, por sua vez, o amor é a prova da nossa fé. O Senhor Jesus ensinou e dizia: o maior mandamento é amar a Deus, ser fiel, ter fé em Deus, sobre todas as coisas, com o teu coração, alma, força e entendimento. Mas também amar o próximo como a ti mesmo. Então, não é só a Deus, mas é também ao próximo. Uma das marcas verdadeiras da Igreja é caracterizada por esse duplo amor, amor a Cristo e amor aos homens. E um dos valores da nossa Igreja, o Caminho, é uma fé autêntica. Acreditamos que a autenticidade é a única forma que vemos para construir relações verdadeiras, confiáveis, uns com os outros e com Deus. Por isso, nós queremos estar envolvidos na comunidade em amor. A fé dá-nos frutos. Tens tu fé? Mostra-me as tuas obras. Não é o que diz a palavra de Deus? Então, uma igreja top é uma igreja que tem fé em Deus, uma fé inabalável, mas também é uma igreja que tem amor nas suas relações uns com os outros dentro e que abraça o mundo à sua volta em amor também. Segunda coisa que nós vemos nestes versículos: uma igreja top ora pelas coisas que são excelentes. Vivemos uma época em que o amor de muitos se tem esfriado, em que vemos guerras a acontecer, catástrofes, saímos de uma pandemia, vimos coisas... Ora, eu achava que a pandemia ia despertar o ser humano para ser melhor, mas na realidade acho que me enganei profundamente. A minha esperança e expectativa ficou defraudada. No entanto, vivemos neste mundo caracterizado por guerras, maldades, catástrofes, pandemias. Aconteceu agora este terremoto terrível na Turquia. Temos tudo o que está a acontecer na Síria com a guerra, na Ucrânia com a guerra e noutros países em África que nós nem ouvimos falar, onde há guerras terríveis. Nós vemos que a sociedade e a filosofia da sociedade é cada vez mais fugir da moralidade cristã,
Vemos os ventos da libertinagem, não da liberdade, mas da libertinagem a chegar cada vez mais às nossas escolas, à educação das nossas crianças, à família, com essas doutrinas, por assim dizer, humanas, em que o valor da família cada vez está mais desfeito, onde as nossas crianças estão a ser afetadas e moldadas na sua mente para viverem longe daquilo que são os princípios cristãos. Então, uma igreja top é uma igreja que olha à sua volta, compreende o mundo, compreende as dificuldades que está e ora por coisas que são importantes. E para isso, Paulo orava e dizia que orava por eles por sabedoria e revelação no conhecimento de Cristo. Paulo expressa esse desejo de que eles tivessem sabedoria e que fosse revelado ao seu coração o conhecimento de Cristo. É isso que ele diz no versículo 17. E esse conhecimento só chega através de intimidade, de um relacionamento íntimo e profundo com Cristo. E deve ser uma busca constante na vida cristã. À medida que nós procuramos Cristo e conhecemos mais sobre Cristo, nós conseguimos compreendê-lo melhor, conseguimos ler melhor o mundo à nossa volta, conseguimos assimilar os seus ensinos com mais profundidade. E para isso, nós precisamos orar. Senhor, ensina-nos a ler o tempo. Ensina-nos a ver as sociedades. Ensina-nos a conseguir perceber como é que nós podemos escolher para viver de uma forma que te glorifique. Porque para isso é preciso revelação de Deus e sabedoria. A semana passada ouviu falar essa palavra sabedoria, que os Efésios deveriam procurá-la, não é? E que é acessível a todos. Tiago diz: quem tem falta de sabedoria, ora ao Senhor e Ele a derramará sem medida. Então, talvez, uma igreja top é uma igreja que percebe os tempos que está a viver e percebe que deve orar ao Senhor para que Ele revele a sua sabedoria e, dessa forma, possa fazer as escolhas certas, não é? E também revelar para nós nos examinarmos. Porque uma vida sem exame é uma vida que não vale a pena viver. Ou seja, é uma sabedoria que nós pedimos ao Senhor que nos revele o nosso próprio estado. Como é que nós estamos? Como é que nós devemos pôr-nos e acertar as nossas agulhas com Deus? Examinar é alguém que é sábio. Sábio, examina-se a si mesmo, homem sábio. Aquele que é tolo não olha para dentro de si. Não olha para nada na sua vida. Por isso, orar ao Senhor que nos ajude a ver à nossa volta o mundo e olhar para dentro de nós mesmos. É uma oração que deve ser feita nas nossas vidas. Então, uma igreja top é uma igreja que procura a relação de Cristo, que procura viver de acordo com Ele. Porque, na verdade, a religião não examinada é também uma religião que não vale a pena ser vivida, ou seja, não vale a pena ter esse tipo de religião. As pessoas têm que olhar para nós e ver a marca de Jesus Cristo em nós. Ver Cristo no nosso viver. Dizer, não, naquele lugar, naquela igreja, a manifestação da sabedoria nos seus atos, nas suas escolhas, naquilo que eles fazem, realmente mostra que Cristo está com eles. E por isso, é uma igreja. É uma igreja que eu quero estar. É uma igreja que eu gosto de visitar. A importância da sabedoria e a revelação para a vida cristã é grande. É um grande desafio, pois vivemos tempos em que muita gente quer dar respostas rápidas a tudo. Okay? Às vezes nos dilemas da vida, nas escolhas que têm que ser feitas, no autoexame que precisa ser feito, nós queremos pôr pensos rápidos. É quase como alguém que tem uma dor. E se a pessoa tem uma dor e a dor permanece durante muito tempo, se ela só tomar analgésicos, ela está a esconder a dor, mas não está a resolver o problema. E nós precisamos de ter sabedoria, examinar-nos a nós mesmos para que Cristo revele aquilo que há em cada um de nós, para termos o pleno conhecimento de Deus e saber mais a respeito de Deus. Conhecer Deus é muito mais do que saber coisas a respeito de Deus. Se nós chegarmos lá fora, ao mundo, e perguntarmos às pessoas se elas conhecem Deus, todas vão dizer que conhecem Deus. Mas será que conhecem Deus mesmo? Se calhar já ouviram falar de Deus, se calhar foram educados. Eu fui educado, desde pequenino, a saber que Deus existia. Eu fui educado a rezar o terço com o meu avô. Eu fui educado a ouvir falar de Deus, mas eu nunca tinha conhecido Deus. Eu nunca tinha tido uma experiência de conhecer Deus na realidade. Então conhecer Deus é muito mais do que saber coisas acerca de Deus.
Conhecer Deus é ter um relacionamento com Ele que traz uma transformação na nossa vida e leva-nos a experimentar o amor e chamado de Deus e os seus propósitos para a nossa vida. Conhecer Deus é saber quem Ele é a maior aventura que nós podemos ter na nossa vida. Sabem? Quem conhece Deus, quem tem a experiência de conhecê-lo pessoalmente e de ter uma relação de intimidade com Ele, está a viver a maior aventura e o maior propósito que Deus tem para a nossa vida. Talvez a gente pense que subir o Everest é a maior aventura que podemos ter, ou fazer uma escalada, fazer coisas, não é? Saltar de um avião, qualquer coisa. Mas isso não é a maior aventura. A maior aventura é conhecer Deus e viver a experiência de um relacionamento com Ele para as nossas vidas. Nós somos filhos de Deus. Porque se não somos filhos de Deus, que era aquilo que Paulo dizia no início do capítulo, nós não vivemos esta experiência. Eu espero que todos que estamos aqui sejamos filhos de Deus. Porque se não somos filhos de Deus, aquilo que nós estamos a ouvir soa um pouco chinês. Aquilo que nós estamos a ouvir só se consegue compreender quando nós temos esta relação de intimidade com Deus e essa revelação que Deus dá àqueles que são seus filhos. Esta manhã eu fiz isto e vou fazer a mesma coisa esta tarde. Se tu não tens a certeza que és filho de Deus, eu quero orar por ti agora mesmo. Aí onde tu estás, eu não quero que venhas aqui, eu não quero que te manifestes. Se tu tens alguma dúvida de que tu és um filho de Deus, de que Deus está a morar no teu coração, de que Deus habita em ti, de que tu um dia reconheceste que estavas perdido sem Ele, que estavas sem esperança, que não havia solução para o teu problema do pecado, e tu te encontraste com Jesus Cristo e disseste: Senhor, eu preciso que tu mudes a minha vida. Se tu nunca fizeste isto, eu vou orar por ti nesta tarde. Aí onde estás, fecha os teus olhos e com o teu coração ou com os teus lábios, como tu quiseres, faz esta oração. Senhor, eu não tenho certeza se sou teu filho, Senhor. Eu já ouvi falar de ti, eu sei muitas coisas de ti, mas eu ainda não experimentei esta relação de intimidade contigo que muda o meu interior. Senhor, nesta tarde eu quero confessar que preciso de ti. Quero confessar que estou perdido sem ti. Quero confessar que sou pecador. Quero confessar que não sinto esperança no meu coração. Eu quero confessar que a minha vida não tem feito sentido. E quero, Senhor, que tu me perdoes os meus pecados. Quero reconhecer-te como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te peço, Jesus, que entres no meu coração agora. Mudes, Senhor, tudo o que há dentro de mim. Que retires o meu pecado. Que limpes o meu coração. E que possas fazer morada em mim. Que o teu Espírito possa habitar em mim, Senhor. Trazendo uma certeza de que sou teu filho. E de que sou salvo por ti, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque tu morrestes pelos meus pecados. Não porque eu mereça, mas porque tu me amaste e tu morrestes por mim. Senhor, vem habitar no meu coração e transforma-me e torna-me teu filho. No nome de Jesus Cristo e para a tua glória. Amém. Se tu fizeste esta oração pela primeira vez, graças a Deus. Se quiseres saber mais, fala comigo no fim. Nós podemos conversar um pouco acerca disto. Paulo orava para que eles conhecessem a revelação de Deus. E isto só pode ser conhecido quando nós somos filhos de Deus. Porque isso está oculto àqueles que não são ainda filhos de Deus. Terceiro e último. Uma igreja top é uma igreja que vive à luz das bênçãos da sua posição em Cristo. Esta parte só faz sentido se nós somos filhos de Deus. Porque a nossa posição em Cristo só é conseguida através dos méritos de Jesus e quando nós nos tornamos seus filhos. Há muita confusão entre ser criatura de Deus e filho de Deus. Todos somos criatura e criação de Deus. Mas só somos filhos de Deus quando nós reconhecemos que Cristo morreu pelos nossos pecados e o convidamos a viver dentro de nós. A partir daí nós temos uma posição em Cristo que traz bênçãos à nossa vida. E a primeira bênção que traz é a esperança na nossa chamada.
Há uma esperança, a nossa vida muda. A partir do momento em que nós nos transformamos filhos de Deus, em que Deus nos vem habitar no nosso coração, nos sela com o Espírito Santo, dizendo: este é o meu filho, nós passamos a ser pessoas com uma esperança diferente. E esta esperança da nossa chamada não está tão focada, ainda que também faça parte daquilo que nós vamos fazer, porque Deus nos vai chamar a ser parte do corpo, com os dons que Ele nos dá, mas sim na esperança da nossa chamada a ser filhos de Deus. Porque isso é o maior que pode haver na nossa vida. Nós sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida. É muito mais do que aquilo que nós podemos fazer, ainda que seja importante o que nós fazemos. Quando o Senhor enviou os 70, eles foram por lá fora, pregaram o Evangelho, chegaram alegres até Jesus e diziam: Senhor, nós expulsamos demónios, nós curamos enfermos, nós fizemos muitas coisas. E Jesus diz: alegrai-vos, não porque fizestes, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E quando o nosso nome está escrito no livro da vida, ninguém mais o poderá apagar. E isso traz esperança à nossa vida. Isso mudou a minha vida e a minha compreensão. Quando eu percebi que aquilo que Deus me dava, em Cristo Jesus ninguém podia roubar. A esperança que nós temos na nossa chamada em Cristo é a esperança de quem nasce de novo. Uma consciência da certeza da salvação. De vivermos uma comunhão íntima com Deus. De termos um propósito e um significado para a nossa vida. Como filhos de Deus. Essa esperança dá-nos força. Dá-nos força e coragem para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Dá-nos força e coragem para vivermos em confiança, sabendo que Deus está connosco, mesmo nos momentos difíceis, e que o nosso destino glorioso está preparado para nós, no céu, onde Ele está agora, à direita do Pai. Irmãos, ninguém no mundo tem essa esperança sem Jesus Cristo. Só com Jesus Cristo podemos ter. Essa esperança é a âncora para a nossa alma. Mantém-nos firmes e constantes mesmo diante das tempestades da vida, quando nada faz sentido à nossa volta. É incrível olharmos para irmãos na Ucrânia, onde nós estivemos a ajudar, com bombas a cair ao seu lado, e eles dispostos a sair a cada dia, a ajudar outras pessoas, porque têm uma esperança que ultrapassa este mundo. É incrível a esperança que Jesus Cristo traz às nossas vidas. Essa esperança dessa chamada de sermos filhos de Deus é a maior bênção que nós podemos ter e é uma posição que nós alcançamos em Cristo Jesus como seus filhos. Depois fala acerca da riqueza, da glória da nossa herança. Outra bênção que nós temos e que faz com que nós sejamos uma igreja top é a certeza da riqueza, da glória de uma herança que nos está destinada. Paulo dizia que orava aos Efésios para que os olhos do seu coração, não os olhos daqui, porque os olhos daqui só conseguem ver o que é terrenal, mas os olhos do nosso coração conseguem ver aquilo que está escondido do natural. Ele dizia: oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, a fim de que possam compreender essa esperança e essa vocação e a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nós temos uma riqueza, uma glória, uma herança incorruptível, uma herança que inclui a nossa vida eterna, uma herança que inclui a nossa comunhão com Deus como filhos, que inclui a nossa santificação, ou seja, sermos separados deste mundo para viver com Ele e para Ele, que inclui a participação com os nossos dons no reino, agora aqui na terra, porque o reino de Deus já chegou à terra. Jesus Cristo disse que vinha estabelecer o reino na terra. E nós temos uma participação também nela. E, por fim, na glorificação dos nossos corpos. Esta esperança é incomparável em valor e superior a todas as riquezas terrenas que podemos adquirir aqui na terra. O apóstolo Paulo dizia: maldito o homem que espera em Deus apenas para esta vida. A nossa herança verdadeira está nos céus. Se estivesse aqui, podia ser roubada, podia ser corrompida, mas ela está nos céus. Por isso é que os olhos do coração é que têm que estar abertos, não os olhos daqui. Os olhos daqui, eu vejo o meu vizinho, que eu penso: como é que eu consigo comprar este Mercedes? Não é? Eu não consigo comprar um Mercedes. Não tenho dinheiro para comprar um Mercedes. Eu gostava de ter um Mercedes, não tenho inveja dele. Mas os olhos da terra dizem as coisas da terra, não é?
Eu gostava de ter um carro, eu gostava de ter uma casa melhor, eu gostava de ter um saldo bancário melhor, eu gostava de ter, se calhar, um emprego melhor. É natural. Mas os olhos do coração compreendem que há um valor superior a todas estas riquezas. Uma igreja top é uma igreja que olha para cima. Uma igreja que olha para aquilo que tem em Cristo Jesus. Além disso, nós vemos que esta herança não é apenas individual. Não é tipo, eu estou a amealhar para mim. Mas ela é coletiva. Ela é dos santos. Ele dizia as riquezas da glória da sua herança nos santos. A mesma herança que eu tenho é a mesma herança que cada um de vocês tem como filho de Deus. Nem mais, nem menos. Significa que nós fazemos parte de uma comunidade de fé, que partilhamos essa herança e todos nós, em Cristo Jesus, filhos de Deus, adotados em Cristo, nós somos co-herdeiros, diz a palavra, com Cristo Jesus. É uma herança que é muito mais do que apenas uma simples recompensa acerca da nossa fidelidade e fé. Nós podemos pensar, eu vou ser mais fiel e Deus vai me dar um bocadinho mais. Não, é uma herança que ultrapassa tudo isso. Não é por merecimentos. É aquilo que nós já temos em Cristo. É aquilo que Ele conquistou para cada um de nós. É a promessa de uma vida abundante em comunhão com Ele. Quando aquela mulher foi ao poço buscar água, o Senhor disse, tu tirares esta água vais ter sede, mas se beberes a água que eu te dou jamais terás sede. E isso não era porque ela era fiel. Pelo contrário. Isso era porque ela tinha sede de alguma coisa. E Jesus disse, olha, essa água vais procurar ter sede. Mas se eu te der desta água que eu tenho, então tu nunca mais vais ter sede. Essa bênção, essa riqueza de uma vida abundante. A palavra de Deus diz que rios de água viva fluirão de nós. O mundo não pode pagar. Ainda que haja muitas coisas boas aqui na Terra, que nós temos permissão de as desfrutar, glória a Deus quem pode e quem tem, mesmo assim, a herança gloriosa é muito mais valiosa, duradoura, porque é eterna, do que tudo o que podemos viver e experimentar aqui na Terra. Uma igreja top, uma igreja que vive com os seus olhos postos no céu. Terceiro, a nossa posição em Cristo e uma igreja top, uma igreja que vive no poder que nos foi dado em Cristo. O poder que nos foi dado em Cristo é uma bênção das mais surpreendentes da nossa posição nele. Como cristãos, dizia Paulo orava para que os cristãos, e nós temos como cristãos, acesso ao mesmo poder que ressuscitou Jesus e o exaltou ao mais alto lugar do céu. É aquilo que Paulo está a dizer. Então o poder que foi capaz de ressuscitar Cristo dos mortos é o poder que habita no coração dos filhos de Deus. Se calhar nós não queremos nisso. Se calhar nós pensamos que o poder de Deus está limitado a nós. Mas não está. Não está. O poder que há em nós hoje, nos que somos filhos de Deus, é o mesmo poder que levantou Cristo dos mortos. É o mesmo poder que fez milagres naqueles tempos. É o mesmo poder que está a ser derramado, eu acredito, neste momento numa universidade nos Estados Unidos, onde está a pegar fogo a pessoas. E eu estou a orar para que essas pessoas possam incendiar o mundo com o fogo do Espírito Santo. Aquilo que está a acontecer naquele lugar, eu tenho assistido, tenho visto horas. Aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos, eu estou a orar para que aconteça aqui. Sabem, a presença de Deus, quando se manifesta com poder, é tremenda. E esse poder que estava em Cristo e que o ressuscitou dos mortos é o poder que está disponível. O Espírito Santo é o mesmo que habita em cada um de nós. É o poder de Deus que nos capacita. Eu partilhava esta manhã que nós às vezes não acreditamos nisso. Eu partilhava esta manhã que houve uma altura que Deus me falou claramente isso. Que era, a minha esposa caiu, ela tem problemas na coluna, não conseguia andar, fomos para o hospital. Eu sou pastor. Há bastantes anos já, suficientes para saber aquilo que eu devia fazer naquela altura. Chegámos ao hospital, os hospitais em Portugal são rápidos, como vocês sabem, não é? No geral, no mundo, não é? As urgências, a segurança social é difícil. Chegámos àquele lugar, os médicos não estavam a fazer caso, ela não conseguia mexer as pernas, eu estava aflito ali, quase pronto a discutir com os médicos, não é? Em pânico, e de repente a voz do Espírito vem até mim e diz-me: já oraste? Já oraste?
Porque o que nós temos que fazer é orar. Mas não, eu estava aflito à espera que os médicos fizessem... Eu estava a colocar toda a minha esperança nos médicos. Os médicos, glória a Deus por eles, são importantes. Mas a primeira coisa que nós podemos fazer e que devemos fazer é orar. E pensar, ok, eu vou falar com Deus, porque o poder de Deus está disponível na minha vida. Está disponível na vida da minha esposa. O poder de Deus que levanta mortos é o poder que reside em cada um de nós. Isso foi uma lição para mim. Eu senti-me humilhado. Eu tive que baixar a minha cabeça, encostar à minha esposa e começar a orar por ela. E pedir perdão a Deus, dizendo, Senhor, perdoa-me, porque eu às vezes esqueço-me quem Tu és e quem eu sou em Ti. Normal, é humano. Uma igreja top é uma igreja que sabe qual é o poder que está nela. E esse poder não é apenas para uso pessoal, para mim mesmo, mas também para a edificação do corpo de Cristo. Para orarmos uns pelos outros, para abençoarmos uns aos outros. Esse poder dá-nos a autoridade para enfrentarmos o pecado quando ele assedia, quando ele está aí em cima de nós, para nós orarmos e podermos dizer, Senhor, no nome de Jesus Cristo, ajuda-me a vencer. É o poder que vence a doença, é o poder que muda a pobreza, é o poder que transforma a opressão e a injustiça que encontramos no nosso mundo. Uma igreja top é uma igreja que acredita que o poder de Jesus Cristo, que estava há 2000 anos com aqueles apóstolos, que estava com ele, está hoje connosco. Então, nós seremos uma igreja top, quando acreditamos nisso. É um poder que nos dá a ousadia e a coragem para pregar o Evangelho de Cristo àqueles que estão lá fora, porque se os amamos e temos fé, não nos podemos calar e temos que pregar àqueles que estão lá fora. Esse poder dá-nos a garantia da nossa vitória final em Cristo. Como diz Romanos capítulo 8, 37 e 39, somos mais do que vencedores em Cristo. Nada nos poderá separar do amor de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o poder de uma igreja top da nossa vida. A posição de Cristo acima de todos. Uma igreja top é aquela que compreende que o nome de Cristo, a posição de Cristo está acima de todo o poder e autoridade. Era aquilo que Paulo estava a dizer. Ele dizia, Jesus está colocado acima de todo o governo, autoridade, poder, domínio, de todo o nome que se há de mencionar, não apenas nesta era, naquela altura, mas na que há de vir, que é a nossa e aquelas que virão até ao fim. Ou seja, é a compreensão de que não há autoridade no mundo que esteja acima de Jesus Cristo. Quando nós compreendemos isto, nós sabemos quem somos em Cristo. Paulo começa a falar e a destacar a supremacia de Jesus sobre todos os poderes e todas as autoridades. Paulo começa a falar sobre a relação de Jesus com a Igreja e com o seu corpo. Ele diz que Cristo não só está acima de toda a autoridade e poder do mundo, mas colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou a cabeça, o designou como cabeça da Igreja, do Senhor. A Igreja, a cabeça, é governada por Jesus Cristo. Uma igreja top é uma igreja que coloca Cristo na cabeça. O Senhor chama pastores, líderes, obreiros para trabalhar na igreja, mas a igreja tem que ser sempre do Senhor Jesus. Uma igreja top é uma igreja onde as pessoas olham e dizem realmente Jesus está naquele negócio. Amém. Jesus está ali. Paulo destaca a posição de Cristo acima de todas as coisas como um sinal da sua glória e da sua majestade. A posição da Igreja como corpo de Cristo, a compreensão de quem ela é e que é um corpo, uma unidade, também é importante. A imagem do corpo de Cristo lembra-nos que a Igreja é uma comunidade de crentes que mantém uma vida espiritual em comum. Eu dizia esta manhã, este avivamento, não sei quantos ouviram falar que está a haver um avivamento nos Estados Unidos. Ausbury, não é? Ou algo assim. Eu sou muito mal no inglês, não tenho dom de línguas. Tenho dificuldade no inglês. Tenho a língua muito travada, foi preciso cortar uma trave quando eu era criança, acho que nunca mais consegui falar direito. Eu já tenho dificuldade em falar português, quanto mais inglês. No entanto, aquilo que está a ver lá é muito tremendo. Eu tenho estado a acompanhar, eu tenho estado a olhar e tenho estado a ver como é que aquilo começou. E aquilo começou num encontro de estudantes, numa capela, onde um pregador que ninguém sabe quem ele é, pregou uma mensagem simples. Simples. O poder de Deus começou-se a manifestar naquele lugar
E então um estudante levantou-se, depois do pastor ter pregado, levantou-se e foi à frente e começou a confessar os seus pecados. E de repente começou a vir outro, e outro, e outro. E começou uma manifestação do Espírito, que começou no dia 8 de fevereiro, e as pessoas continuam a ir àquele lugar, a orar, confessar os seus pecados. Pode haver já muita coisa, não vou fazer aqui uma análise teológica daquilo. O que eu sei é que há pessoas que estão a quebrantar, a conhecer o Senhor, há pessoas que estão novamente a reconfirmar a sua fé. Aleluia! Isso aconteceu no corpo. Dificilmente isso acontece sozinhos. Já tive experiências boas com o Senhor sozinhas, mas isso não foi capaz de inflamar outros à minha volta. Então, a maneira como Deus se move no corpo, nós somos uma comunidade de crentes que temos uma vida espiritual em comum, e isso é muito importante. A imagem do corpo de Cristo também destaca a importância da união, da unidade que nós temos, esta união a Cristo e em Cristo. E a imagem do corpo de Cristo destaca a responsabilidade da Igreja em representar Cristo no mundo. Jesus Cristo é um instrumento de Deus por meio de quem os elementos discordantes, quando há discórdias na Igreja, porque na Igreja também há discórdias, às vezes, mas nós olhamos para Cristo e encontramos a unidade, porque em Cristo somos um, muitos membros, mas um em Cristo. Ele é aquilo que nos une. Uns podem ser do Brasil, dos Estados Unidos, aleluia, glória a Deus. Né? Uns podem ser do interior de Portugal, não importa a nação, a raça, a cor, a etnia, não importa. A unidade que encontramos na Igreja é por Cristo que nos faz ser um. E a Igreja é o instrumento de Cristo mediante o qual essa unidade pode ser realizada. Cristo é a cabeça e a Igreja é o corpo. Não vai estar uma mão a dizer que não quer fazer a mão e o pé a dizer que não quer fazer o pé. O corpo, se estiver a funcionar com saúde, ele funciona na plenitude. Cristo nos une num só corpo. E a Igreja é chamada, nos nossos dias, tal como no início, a ser literalmente a mão para realizar a obra de Cristo, os pés para realizar os seus pecados e a voz para anunciar as suas palavras. A Igreja do século XXI deve ser isto. Uma Igreja top é uma Igreja que faz estas coisas nos nossos dias. É uma Igreja que, na sua fidelidade e amor, é a mão de Cristo, estendendo a mão àqueles que estão a precisar. É os pés que vão realizar aquilo que o Senhor manda, comissionando-nos. E é a voz que anuncia as boas novas para um mundo sem esperança. Termino com uma lenda que se fala e que se contava quando Jesus, depois de ter morrido e ressuscitado, esteve aqueles dias com os apóstolos e depois ascendeu aos céus, conforme está escrito na palavra de Deus. E quando chegou aos céus, estava lá Gabriel. E Gabriel começou a falar com Jesus. Isto é só uma lenda, está bem? Eu não estava lá, eu não sei se isto aconteceu, mas é para nós pensarmos um bocado, para finalizarmos o nosso sermão. Então está lá Gabriel com Jesus, Jesus levava a marca da crucificação, as suas costas, não é? As marcas de ter sido lapidado. Aliás, Jesus, quando ressuscitou, mandou Tomé colocar a mão no seu costado. Portanto, as marcas, e eu acho que quando chegar lá ao céu, terei que beijar muitos pés de Jesus e as suas mãos, sei lá, é tudo nele, porque ele sofreu muito por mim. Então Gabriel está a falar e está a dizer: Senhor, tens essas marcas todas de sofrimento na cruz e sofreste terrivelmente lá embaixo entre os homens. E como é que foi muito sofrimento? Jesus disse: realmente foi, sofri muito. E ele diz: e agora? Será que todos sabem aquilo que tu fizeste? Será que todos sabem que tu os amaste? Será que todos sabem que tu morrestes por eles? Então Jesus lhe responde: oh não, Gabriel, ainda não. Na realidade só sabem algumas pessoas na Palestina. Uns quantos, poucos ainda. Então Gabriel diz: e como é que tu achas que eles vão chegar a sabê-lo? Jesus responde: porque eu pedi a Pedro, pedi a João, pedi a Tiago, pedi a alguns que estavam lá, para que eles pudessem falar a outros acerca daquilo que eu fiz por eles. E que os outros
pudessem falar a outros e a outros até que chegasse a todo o mundo aquilo que eu fiz pela humanidade. Então, Gabriel, cético, conhecendo o ser humano, pensando, tu entregastes um tesouro tão precioso aos homens e eles vão se esquecer. Ele diz, Senhor, e o que será se Pedro, João e Tiago se cansarem e não falarem aos outros, ou os outros não falarem aos outros, ou os outros não falarem aos outros? Como é que estas notícias vão chegar até ao fim do mundo? Como é que elas chegarão ao século XXI se já não falarem mais de ti? Tu tens outros planos? Então o Senhor olhou para Gabriel e respondeu, eu não tenho nenhum outro plano e eu conto com eles. O que é que eu te quero dizer com isto? É que tu que és um filho de Deus, que fazes parte de uma igreja top e que queres ser um cristão top, tu tens um mandato de Deus, uma responsabilidade, que é de ser a sua mão, os seus pés e a sua voz. Deus conta comigo, conta contigo, conta connosco. E é bom que nós possamos estar cientes disso. Ok? Deus quer usar a tua vida, tu que és filho de Deus, para que outros possam conhecer a Jesus Cristo. Essa é a missão de uma igreja top. Não adianta nós aqui termos muitos bons louvores. Eu de manhã, de verdade, não estou a desacatar, não estava bom. O que eu quero dizer é que de manhã eu estava ali a louvar, a igreja estava cheia, o ambiente de louvor era tão grande que eu quase que podia ver anjos aqui no nosso meio a cantar connosco. A presença de Deus estava manifesta de uma forma muito mais poderosa. Como eu volto a dizer, a coletividade do corpo de Cristo traz a manifestação do Senhor. Quase que estou a dizer a todos que venham de manhã, que é para verem estas coisas. Venham os dois. Mas o que eu quero dizer é essa manifestação do corpo de Cristo. Mas isso é bom aqui, ok? Nós temos renovados, baterias carregadas, mas não podemos esquecer que Deus conta comigo. E nós só seremos uma igreja top se nós vivermos o nosso cristianismo lá fora também, levando a mensagem de Cristo até aos outros. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te dou graças por esta carta do apóstolo Paulo, que nos desafia, Senhor. Há tanta informação, tanta verdade, tanta coisa preciosa, Senhor, aqui. Talvez nós não conseguimos reter tudo aquilo que nós ouvimos, ou se calhar não vamos conseguir compreender tudo o que está escrito. Mas eu oro, Senhor, que nos ajudes a ser conhecidos pela nossa fé e o nosso amor. Que as pessoas lá fora, as pessoas que partilham vida connosco, possam olhar para nós e ver a nossa fé e o nosso amor. Fé em Jesus Cristo e o amor uns aos outros, Senhor. Que nós, Senhor, possamos ter a sabedoria para saber orar por aquilo que é importante e que tu derrames a sabedoria para fazer as escolhas no nosso dia-a-dia. Que nós saibamos examinar-nos e saibamos as escolhas que devemos fazer para viver os teus propósitos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu conquistaste coisas preciosas para nós. E agora a nossa posição em Cristo é uma posição que nos dá esperança, Senhor. Uma esperança que ultrapassa esta vida, que nos dá, Senhor, a riqueza da glória de uma herança que não pode ser roubada. É uma promessa, Senhor, não é apenas uma ideia, é uma promessa que tu tens reservada para nós, para toda a eternidade, Senhor. Que nos ajuda a perceber quem nós somos, Senhor, em Ti. E também, ao mesmo tempo, quando nós percebemos quem somos, nós sabemos que estamos debaixo de Ti, da Tua autoridade, que não há autoridade acima de Ti, Senhor. Tu és o Senhor desta igreja e que nós queremos ser assim mesmo, submetidos a Ti, Senhor, em tudo. Mas isso também nos dá o poder. O mesmo poder que levantou Jesus Cristo nas horas más, nas horas difíceis, nas horas do aperto, da doença, da tribulação, da angústia, que nós olhemos para Ti e saibamos que temos poder, Senhor. E que possamos orar, porque para aquele que crê, nada é impossível. Por isso, Senhor, dá-nos essa consciência do poder que há em nós e no nosso meio. E, Senhor, por último, ajuda-nos a levar a Tua palavra até ao mundo. Queremos ser a Tua mão estendida, queremos ser os pés que correm para levar as boas novas, Senhor, anunciando com a nossa boca a
mensagem de esperança àqueles que estão perdidos. Abençoa-nos, Senhor, derrama-te sobre nós, alegra aqueles que estão tristes, cura aqueles que estão enfermos, dá ânimo àqueles que estão realmente quebrantados e manifesta-te nas nossas vidas e no nosso meio, para a tua glória nós oramos. Amém. Deus abençoe.